Reddit Contos e Afins. Você não vai acreditar nisso. Eu, uma influenciadora de renome que interpreta a donzela inocente online, fui convocada pelo casal mais rico de Crestwood. Eles deslizaram um cartão preto com 50 milhões do outro lado da mesa, implorando para que eu me case com seu filho. Por quê? O herdeiro deles, Aiden Graham, jogou fora seu futuro para se dedicar a uma rainha falida da universidade. A senhora Graham ferveu. Aquela bruxa diz não, mas o suga, financiando sua piada de família como um vampiro. Se ele gosta do tipo dela, ótimo. Encontraremos alguém melhor no jogo. Insultante? Claro. Mas quando aquele cartão de 50 milhões apareceu na minha frente, aceitei minha missão, salvar o herdeiro idiota. Então abri o arquivo de destino e ri. A rainha falida era minha irmãzinha Clara, a amadora cujos truques eu costumava desmontar por diversão. Minha rival há muito esquecida. A história de amor de Aiden Graham, o príncipe de Crestwood, e da chamada rainha do campus, Clara Berntal, era uma lenda na Universidade de Crestwood. Um nasceu em berço de ouro. Um homem que tinha tudo, mas se humilhou, venerando o chão que ela pisava. O outro era muito pobre, mas portava-se com um ar de pureza intocável, encenando o grande drama de rejeitar o solteiro mais cobiçado da cidade. 999 vezes. Esse enredo bizarro e medíocre de alguma forma rendeu ao casal bizarro uma legião de fãs fervorosos, que até criaram um fã-clube para eles. O campus inteiro estava obcecado com o romance épico deles, esperando ansiosamente pelo dia em que a rainha, audaciosa e poderosa, finalmente lhe daria o seu sim. Por causa disso, qualquer mulher que ousasse se aproximar de Aiden imediatamente se tornava a inimiga pública número 1, despedaçada pelo ataque verbal de sua fanática base. Mas eu não sou qualquer mulher. No meu primeiro dia como aluna transferida, alguém vazou uma pequena mensagem para toda a rede do campus. A noiva oficial de Aiden Graham chegou. E então, no segundo em que entrei na sala de aula, a festa de boas-vindas que eu esperava estava lá, para me receber com um balde de água gelada, despejado de cima da porta, me encharcando da cabeça aos pés. Cabelo encharcado e uma máscara encharcada colada no meu rosto. A sensação pegajosa e nojenta me dava vontade de vomitar. A sala de aula explodiu em gargalhadas lancinantes. Nesse momento, Clara entrou deslizando do corredor, com seus característicos olhos grandes e inocentes fixos em mim. Meu Deus, você está bem? Ela perguntou, fingindo preocupação. É tudo culpa minha. Meus colegas me adoram tanto. Eles não conseguem te aceitar ainda. É por isso que fizeram isso. Por favor, não leve isso a sério. Um de seus lacaios imediatamente interveio, com a voz cheia de desdém. Clara, você é muito gentil. Por que você está falando com essa destruidora de lares? Ela está aqui para roubar o seu homem. Alguns caras deram um passo à frente, formando uma parede protetora na minha frente. Fomos nós que jogamos a água. Não tem nada a ver com a Clara, anunciou o líder com retidão. Você é uma parasita tentando estragar uma coisa boa. Então não espere que sejamos gentis. Se fosse qualquer outra garota, ela já teria saído correndo da sala chorando. Eu, no entanto, apenas suspirei internamente. Todos esses anos, e os pequenos planos de Clara ainda eram tão dolorosamente amadores. Tudo bem, acho que a irmã mais velha terá que intervir e te ensinar como é um verdadeiro mestre do jogo. No segundo seguinte, com dedos trêmulos e pálidos, lentamente tirei a máscara molhada. Eu gentilmente tirei os fios escuros de cabelo do meu rosto, para revelar um rosto tão delicado, tão requintadamente lamentável, que silenciou a sala. Um suspiro coletivo percorreu a multidão quando me viram claramente. O rosto de Clara ficou branco como papel, como se ela tivesse visto um fantasma. Meus olhos se encheram de lágrimas. Um brilho perfeito se formou enquanto eu mordia o lábio. Minha voz, carregada de emoção, falhou enquanto eu falava. Eu realmente nunca quis atrapalhar o relacionamento de vocês. Este noivado foi arranjado pelos nossos mais velhos. Eu sou apenas uma garota. Eu não tenho nenhum poder. Como eu poderia recusar? Não precisa se preocupar, Clara. Eu não vou lutar com você por ele. Eu não conseguiria vencer de qualquer jeito. Levantei meu olhar. Meus olhos enevoados examinando os rostos dos garotos na minha frente. Minha voz carregada de uma profunda solidão. Eu só queria vir para a cidade, ter uma boa educação, talvez fazer alguns amigos. Mas parece que, como se todo mundo aqui me odiasse. O que eu devo fazer? A sala de aula caiu num silêncio pesado e mortal. O menino que tinha sido tão hostil há poucos momentos, Jake, acho que era esse o nome dele, ficou da cor de um camarão cozido, tropeçando sobre suas palavras. Eu sinto muito. Meu nome é Jake. Quero dizer, eu ficaria feliz em ser seu amigo. Até o lacaio de Clara pareceu amolecer. Ei, não chore. Não foi isso que realmente quisemos dizer. Clara ficou completamente atordoada. Ela não conseguia entender como eu, com apenas algumas palavras simples. Não só neutralizei seu ataque, mas também a transforma-se seus próprios seguidores contra ela, fazendo-o sentir pena de mim. Ela olhou para mim, a corda de sua compostura finalmente se rompendo quando ela soltou um chiado distorcido e venenoso. Aurora, sua vagabunda. Por que você está aqui? Por que você não desaparece da minha vida? Eu imediatamente estremeci como um coelho assustado, encolhendo-me atrás de Jake para me proteger. O que há de errado com ela? Ela realmente me odeia tanto assim? Jake olhou para a desequilibrada Clara, com a testa franzida em desaprovação, enquanto ele instintivamente me protegia com mais força. Clara, qual é o seu problema? Não é culpa dela. Pare de descontar nela. Aquele gesto protetor foi o gatilho final. Clara avançou como um animal selvagem. O estalo agudo de sua mão em meu rosto ecoou pelo quarto silencioso. Quando meu corpo se inclinou para trás, uma figura disparou em minha direção pelo canto do olho. Agora o peixe caiu no anzol. Como esperado, pousei em segurança num abraço forte e caloroso. Uma aura de frieza e distanciamento emanava dele. Ele me segurou e me soltou imediatamente. Você está bem?
Ele perguntou, sua voz nítida e fria. Inclinei a cabeça para trás. Meu pescoço parecia frágil e pálido. Minha bochecha ardia do tapa. Mas forcei uma cara corajosa. Estou bem, só perdi o equilíbrio. Sua expressão vacilou por uma fração de segundo quando seus olhos encontraram meu olhar cheio de lágrimas. Para Claras, no entanto, aquele breve momento pareceu algo completamente diferente. Aiden! Ela gritou. Por que você a pegou? Aquela vagabunda está usando seus truques baratos para seduzi-lo de novo? Ela gritou, investindo contra mim mais uma vez, selvagem e desenfreada. Mas antes que sua mão pudesse tocar minhas roupas, Aiden segurou seu pulso, segurando-a firmemente no lugar. Clara, o que deu em você hoje? Aurora é apenas uma noiva de nome, arranjada pelos meus pais. Você é quem eu amo. Mas se ela se machucar seriamente por sua causa, meus pais só vão te desprezar ainda mais. Como você espera que eu me case com você então? Um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Aiden, mas ele pacientemente e gentilmente tentou argumentar com ela. Jake interrompeu de lado, me defendendo. A Aurora tem sido muito legal esse tempo todo. O que te dá o direito de bater nela, Clara? Clara ofegou, finalmente percebendo que a situação estava se voltando contra ela. Ela forçou um sorriso que era mais feio que uma careta. Sinto muito, Aurora, Eu confundi você com outra pessoa. Dei uma olhada rápida para Aiden antes de abaixar a cabeça, decepcionada. Está tudo bem. No fim das contas, a culpa é minha por incomodar vocês dois. Os olhos de Aiden se voltaram para mim, com uma pitada de desconforto em sua expressão. Ele tirou uma caixinha do bolso e me entregou, com um tom seco, um presente de boas-vindas. Minha mãe me disse para dar a você. Então, ele abriu uma sacola de presente lindamente, embrulhada que carregava e retirou uma caixa de veludo do tamanho da palma da mão. Ele a entregou a Clara. Isto eu comprei com meu próprio dinheiro. Tudo o que os outros têm, minha garota também precisa ter. A expressão tensa de Clara finalmente se dissipou. Quando ela abriu a caixa e revelou um deslumbrante conjunto de joias de rubi, seu rosto se iluminou de pura alegria. Obrigada, Aiden. Eu te amo muito. Seguindo seu exemplo, abri minha caixa. Dentro dela, havia um prendedor de cabelo simples de uma marca de grife de médio porte. A diferença de valor era astronômica. Clara me lançou um olhar, seus olhos transbordando de satisfação presunçosa. Nossa, seu prendedor de cabelo também é lindo. Por que você não o coloca para nós? Com a turma inteira assistindo. Algumas lágrimas perfeitas e cristalinas rolaram pelo meu rosto. Jake os viu e imediatamente olhou para mim com preocupação. Até o sorriso no rosto de Aiden desapareceu. Obrigado pelo pensamento gentil, eu disse com dificuldade. Mas não posso aceitar isso. As sobrancelhas de Aiden franziram-se ligeiramente. Por que não? Olhei para cima, deixando a autopiedade e a tristeza em meus olhos perfurá-lo como uma agulha. Clara é a futura Sra. Graham. Ela merece o melhor de tudo neste mundo. Roupas de grife, joias finas, bolsas de edição limitada. Mas eu? Sou apenas uma pobre garota do interior. Poder estudar na mesma universidade que todas vocês já é uma bênção. Como eu poderia ousar desejar coisas que não me pertencem? Enxugando as lágrimas com uma determinação feroz. Virei-me e coloquei a caixa nas mãos da garota atrás de Clara. Aquela chamada Becca. Meu sorriso era genuíno e forte. Você é tão linda. Acho que este broche ficaria muito melhor em você. A senhorita Berntal tem tantas joias lindas. Mas nunca pensou em compartilhar nenhuma com você. Como sua amiga, quero que você fique com isto. Conhecendo a personalidade notoriamente mesquinha de Clara, eu tinha certeza de que ela não era do tipo generoso. Exatamente como eu previ, um lampejo de surpresa e alegria cruzou o rosto de Becca. Sério, obrigada. Ninguém nunca me deu um presente tão legal antes. Meu nome é Becca. Aurora, de agora em diante, somos melhores amigas. Se alguém mexer com você, é só me avisar. Graças à minha performance autodepreciativa, ninguém duvidou da sinceridade do meu presente. Eu até vi um brilho de admiração inesperada nos olhos de Aiden. Clara, por outro lado, estava presa num turbilhão de estranheza. A mão que segurava a caixa de joias estava paralisada no ar, sem saber se a oferecia às amigas ou a guardava. Com aquele movimento, não só ganhei a simpatia de todos, como também maximizei meu capital emocional. Clara agora estava presa à imagem de uma megera mesquinha e egoísta. Quando eu estava saindo, Aiden me parou. Ele enfiou um cartão de crédito na minha mão sem dizer mais nada. No fim das contas, nossa família está em dívida com você por essa bagunça. Não se menospreze assim. Vá comprar algo que você goste. Fingi corar. As pontas das minhas orelhas ficaram vermelhas enquanto eu acenava timidamente. Clara estava parada a uma curta distância, seus olhos atirando punhais em mim, mas ela estava completamente sem palavras. Só quando saí do campus é que percebi por que ela estava segurando a língua. Duas figuras de meia-idade vinham em minha direção com expressões furiosas. Meus queridos pais biológicos, seu pedaço de lixo inútil. Você não podia simplesmente ficar trancada onde pertence? Você teve que fugir só para arruinar a vida da sua irmã? Antes mesmo que eu terminasse de falar, uma mão passou pelo ar e acertou minha bochecha. A mulher de aparência maliciosa, minha mãe, levantou a mão para outro golpe, mas Aiden interveio, agarrando seu pulso com uma carranca. Senhora, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou com um tom cauteloso. Você a conhece? Agarrei minha bochecha ardendo, meu corpo encolhendo, minha expressão uma máscara de frágil desamparo. Senhor, senhora. Comecei timidamente. Eu a conheço? Clara viu sua chance e correu para a frente, sua voz cheia de urgência desesperada. Aiden, ela está mentindo para você. Essa Aurora é minha irmã mais velha, aquela com a doença mental. 5 anos atrás, ela teve um surto e destruiu nossa família. Meus pais não tiveram escolha a não ser expulsá-la. Ela, obviamente, guarda rancor, então mudou de identidade para se aproximar de você. Ela está aqui para se vingar de mim e te roubar. Eu sabia que você não acreditaria se eu simplesmente contasse. Então liguei para meus pais para expô-la na hora. Nós te pegamos em flagrante. Um brilho triunfante brilhou nos olhos de Clara.
Ela me olhou com a piedade de uma vitoriosa. Minha querida irmã, parece que seu estado piorou. Desta vez, receio que teremos que mandá-la para uma clínica para terapia intensiva. Meu pai, o Sr. Berntal, imediatamente exibiu um sorriso bajulador, curvando-se e raspando os braços diante de Aiden. É isso mesmo, meu querido genro. Esta minha filha miserável está doente da cabeça. Ela pode machucar a Clara. Você não pode ser mole com ela. Com isso, meus pais me agarraram pelos dois lados, tentando me arrastar em direção ao carro deles. Mas não lhes dei a satisfação de ver qualquer medo no meu rosto. Em vez disso, meus olhos se arregalaram com uma expressão de inveja pura e genuína. Se ao menos eu realmente tivesse paz. Quão maravilhoso seria isso? Eu balancei a cabeça lentamente, com lágrimas se acumulando em meus olhos. Mas teimosamente me recusei a deixá-las cair. Clara, eu sei que você me odeia. Mas você é como uma princesa. Você tem pais que te adoram e Aiden para te proteger. Você tem tudo de bom neste mundo. E eu sou apenas uma órfã do interior. Meus pais se foram. Só de estar aqui estudando já é um presente dos céus. Como eu poderia sonhar em tirar o título de Sra. Graham de você? Então por que você inventaria uma mentira tão cruel para me caluniar? Para me esmagar até a morte? Aiden ouviu e então se adiantou para falar em meu nome. Ah, Sr. e Sra. Berntal, vocês cometeram um erro. Aurora é a filha órfã de um antigo companheiro de exército do meu pai. Ela cresceu no campo. Ele provavelmente nem percebeu. Mas seu tom e a maneira como ele se referia a mim já haviam mudado de desdenhoso para protetor. Minha mãe bateu o pé com fúria. Sua mentirosa. Você morou na nossa casa por mais de uma década. Não pense que não consigo encontrar uma única foto sua para provar. Mas quanto mais freneticamente ela rolava pelo álbum de fotos do telefone, mais pálido seu rosto ficava. Como pode não haver um único? Clara percebeu que algo estava errado e se inclinou. Mas não importa o quanto eles procurassem. Não conseguiram encontrar uma única foto minha. Que piada. Se eu fui ousada o suficiente para aparecer com essa cara, pode ter certeza de que vim preparada. Os Berntal sempre me trataram como um espinho no pé deles. Jamais teriam guardado fotos minhas de bom grado. Além disso, com o apoio da família Graham, qualquer migalha digital que pudesse existir já havia sido apagada há muito tempo. Chega! Até quando você vai continuar com essa farsa? O rosto de Aiden era uma máscara de impaciência. Ele já não gostava dos pais de Clara. E agora seu olhar em direção a Clara estava ficando frio. Aiden, você não acredita em mim? Aurora é mesmo minha irmã psicótica! Clara implorou, com o pânico transparecendo em sua voz. Aiden beliscou a ponta do nariz, exasperado. Sempre achei você diferente dos seus pais, que almejavam a ascensão social. Mas veja o que está fazendo agora. Arrastando toda a sua família para cá para caluniar uma garota inocente, para jogar sal em suas feridas. Clara, você me decepcionou mais do que posso dizer. Clara abriu a boca para argumentar. Mas eu me antecipei, pegando delicadamente sua mão. Clara, eu nunca tive pais. Então entendo essa dor mais do que ninguém. Você deve sentir muita falta da sua irmã. É por isso que você me confundiu com ela. Quando tiver tempo, vá visitá-la. Tenho certeza que ela sente muita falta de todos vocês. Com essa única frase, consolidei minha persona como a vítima gentil e inocente. E como bônus, eu sutilmente destaquei para Aiden o quão cruelmente a família Berntal tratou sua outra filha. Eu podia sentir isso. O olhar de Aiden havia se transformado de pena para algo mais profundo. Dor de cabeça. E a dor de cabeça é sempre o primeiro passo para a queda. Logo, um vídeo meu sendo esbofeteada publicamente foi postado no fórum do campus. A maré da opinião pública começou a mudar. Um número significativo de estudantes começou a me defender. Vamos ser sinceros, Aurora é a noiva oficialmente reconhecida, certo? Tecnicamente, isso faz de Clara a outra mulher. Já faz um tempo que estou farto da atitude arrogante da Clara. O pai dela é só um babaca novato e endinheirado. Se não fosse o Aiden, ela não seria ninguém. Não entendo por que ela é tão presunçosa. Claro, ainda houve comentários me chamando de vadia manipuladora. Um lobo em pele de cordeiro. Mas invariavelmente, no dia seguinte, todos esses comentários negativos desapareciam. Eu sabia que era obra do Aiden. Nos dias que se seguiram, sua atitude em relação a Clara esfriou consideravelmente. Ele parou de levá-la e buscá-la na escola, e o fluxo constante de presentes caros secou. Enquanto isso, eu morava na propriedade de Graham, vendo Aiden todos os dias. Ele ocasionalmente me trazia pequenos presentes, e cada vez eu postava uma foto nas redes sociais para agradecê-lo. A vida era enganosamente calma, mas as sementes de algo mais estavam lentamente brotando entre nós. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar paradas, observando seu círculo de admiradores lentamente se deslocar para o meu lado, vendo até mesmo Aiden ignorá-la para ir conversar comigo. Clara estava ficando louca de ciúmes. Uma semana depois, ela me parou quando eu estava voltando da aula para casa. Aurora, eu sinto muito pelo que aconteceu outro dia. Você está livre hoje à noite? Eu gostaria de te pagar um jantar, como um pedido de desculpas. Não deixei de notar o brilho de malícia em seus olhos. Mas mesmo assim sorri e assenti. 5 anos atrás, você não era páreo para mim. 5 anos depois, você ainda está sonhando. Clara escolheu um restaurante com salas privativas. A mesa grande estava vazia, exceto por nós dois. No momento em que nos sentamos, um sorriso estranho surgiu em seus lábios. Ela pegou o telefone e discou um número. E sua voz imediatamente se tornou uma confusão de pânico e tremor. Aiden, me ajude. Você tem que vir rápido. Eu sabia que algo estava errado. Levantei-me do meu assento, mas a porta da sala do restaurante se abriu de repente. Um grupo de bandidos de aparência sórdida invadiu o local, bloqueando minha saída. Bem na minha frente, Clara rasgou a gola da sua própria camisa, com um olhar de triunfo nos olhos. Vamos imaginar a cena, ela ronronou. Aiden corre para me encontrar desgrenhada e sendo atacada, enquanto você está de pé ao lado, perfeitamente ilesa. Em quem você acha que ele vai acreditar que armou para mim? Ao sinal de Clara, os bandidos se aproximaram,
suas risadas transbordando ameaça. É isso mesmo! Foi essa mulher, a Aurora. Ela nos contratou. Ela tem ciúmes da senhorita Berntal e queria que a gente a arruinasse. 2 deles me prenderam ao banco, me segurando firme. Clara calmamente arrumou seu próprio cabelo bagunçado, esperando o show começar. Logo, o som de passos frenéticos e apressados ecoou no corredor. Eu sabia, com absoluta certeza, que se Aiden entrasse em cena, nenhuma explicação poderia reparar o dano. Uma ruptura permanente se formaria entre nós. E Clara poderia usar sua culpa para reivindicar seu trono como seu único e verdadeiro amor. Clara, não se preocupe, estou aqui. No momento em que a porta se abriu, os bandidos que me seguravam me soltaram, virando-se para atacar Clara e fazer sua parte em seu pequeno drama. Naquela fração de segundo, eu me lancei para frente e afundei meus dentes nas mãos de um dos bandidos. Minha voz um grito desesperado e desafiador. Não toquem na minha amiga! Afastem-se dela, seus monstros! O homem gritou de dor e instintivamente me empurrou para longe. Sai de cima de mim, sua louca! Usei a força do seu empurrão, deixando meu corpo voar para trás. Trac! Minha cabeça bateu no canto afiado da mesa com um baque enjoativo. O jarro de vidro sobre a mesa caiu no chão, explodindo em volta dos meus pés. Cacos de vidro cortaram minha pele e sangue começou a brotar instantaneamente. Comparada com Clara, que estava apenas segurando o rosto e gritando. Meu estado horrível fez com que todos na sala respirassem fundo. Encontrei o olhar horrorizado de Aiden. Um sorriso fraco e satisfeito em meus lábios. O amor em meus olhos finalmente. Completamente em exibição. Não tenha medo. Sussurrei, minha voz sumindo. Eu a protegi para você, a garota que você ama. Antes que a escuridão me consumisse, vi o rosto de Aiden. Uma máscara de choque e confusão total. Quando ele passou correndo por Clara sem olhar 2 vezes, correndo direto para mim, finalmente permiti que meus olhos se fechassem. Checkmate, Clara. E desta vez, você perdeu tudo. Quando acordei, estava em uma cama de hospital. O quarto cheirava antisséptico e, do corredor, eu podia ouvir os sons da discussão furiosa de Aiden e Clara. Isso tudo foi ela! Era o plano da Aurora desde o início! Ela contratou aqueles bandidos para me humilhar. Ela só se machucou porque viu você chegando. Aiden, não caia nessa palhaçada dela. Ao me ver mexer, Aiden correu para o meu lado, seu rosto pálido de medo persistente. Não se mova. Você ainda está ferida. Um médico entrou apressado. A paciente tem uma concussão leve, uma fratura no antebraço direito e múltiplas lacerações nas pernas. Os ferimentos são significativos, ela precisa de repouso absoluto. E a família deve evitar qualquer sofrimento emocional. Olhei para seu rosto aterrorizado e consegui dar um sorriso fraco. Minha voz mal saiu. Ao ouvir isso, Aiden agarrou minha mão com força, com a voz trêmula. Por que você foi tão imprudente? Você é só uma garota. Como pôde tentar lutar contra aqueles homens? Eu sabia que não poderia vencê-los. Mas se Clara se machucasse, você teria ficado tão triste. E eu não queria ver você sofrendo. Eu cresci na miséria, no campo. Alguns cortes e hematomas não me importam. Mas Clara é diferente. Ela é delicada. Eu não podia deixar nada acontecer com ela, mesmo que isso me custasse a vida. Aiden olhou para mim, seu coração batendo erraticamente em seu peito. Você realmente gosta tanto de mim? Um leve rubor surgiu em minhas bochechas pálidas. Um detalhe que eu não conseguia controlar. Uma luz esperançosa brilhou nos olhos de Aiden, enquanto ele esperava minha resposta. Mas antes que eu pudesse falar, Clara invadiu a sala, com os olhos vermelhos de fúria. Aurora, pare com essa palhaçada! Você contratou aqueles homens ou não? Você queria que eles me arruinassem para que o Aiden terminasse comigo, deixando a porta escancarada para você, não é mesmo? Esses ferimentos não foram para me proteger. Era tudo parte do seu plano. Uma forma distorcida de conseguir compaixão. Ela se virou para encarar Aiden, sua voz embargada pelo desespero. Aiden, pense bem. No instante em que você invadiu aquele quarto, ela não caiu e se machucou convenientemente depois de te ver? Foi tudo encenação? A testa de Aiden estava franzida em uma carranca tensa. Dessa vez, ele não a rejeitou imediatamente. Anos de história ainda contavam para alguma coisa. E ele ainda guardava um último resquício de confiança nela. Fiquei deitada em silêncio na cama enquanto uma única lágrima escapava pelo canto do meu olho. Um retrato de fragilidade de partir o coração. Depois de um longo momento, soltei uma risada amarga e zombeteira. Clara, fui ingênuo o suficiente para pensar que, salvando você, poderíamos pelo menos nos tornar amigas. Mas por que você diria essas coisas? Eu só estava tentando te salvar. Eu nunca, jamais quis me meter entre você e o Aiden. Eu ficaria feliz só de observar vocês de longe. Assim que eu melhorar, vou pedir para a Sra. Graham me ajudar na transferência. Vocês podem fingir que nem me conheceram. Minha voz embargou com lágrimas não derramadas enquanto eu falava. Cada palavra soando como se estivesse drenando o resto das minhas forças. Cheia de uma relutância insuportável em partir. Quem disse que você está indo embora? Aiden puxou o braço com força do aperto de Clara e gentilmente colocou o cobertor em volta de mim. Você salvou a vida de Clara e é a escolha dos meus pais para minha noiva. A família Graham não descarta ninguém. Você ficará aqui e se recuperará. Fim da discussão. Suas ações foram como um dardo envenenado, perfurando diretamente o coração de Clara. Aiden, o que você está dizendo? Eu sou sua noiva! Eu sou sua namorada! Aiden respirou fundo e se virou para ela, sua voz mais fria do que ela já tinha ouvido. Aurora salvou sua vida. Você deve gratidão a ela, sem sombra de dúvida. Clara estremeceu como se tivesse sido atingida. Você quer que eu a agradeça? Por quê? Nesse momento, Becca entrou correndo na sala, sem fôlego. Eu posso provar. Aurora é inocente. Foi a Clara quem convidou a Aurora para jantar hoje. Ela disse que era para se desculpar. Era a única razão pela qual eles estavam naquele restaurante. Becca então se virou para Clara, com os olhos brilhando. Você alega que a Aurora queria te machucar. Mas como ela poderia saber que você a convidaria para sair hoje? E como ela poderia ter providenciado para que bandidos estivessem naquele exato lugar naquele exato momento? A cor desapareceu do rosto de Clara. Ela nunca imaginou que sua pequena seguidora leal
Se voltaria contra ela tão vitimamente. Becca, você é minha amiga ou não? De que lado você está? Becca não vacilou. Eu sei que tratei você como um verdadeiro amigo por anos. Mas você sempre me tratou como um ajudante descartável. Uma ferramenta para ajudar você a intimidar outras pessoas. Mas a Aurora é diferente. Os poucos dias que passei sendo amiga dela foram os mais felizes desde que comecei a faculdade. Clara estava em pânico total. Ela agarrou o braço de Aiden, chorando. Aiden, por favor, me escute, não é o que você pensa. Suficiente! Aiden havia perdido a última gota de paciência, seus olhos transbordando de decepção. Eu costumava pensar que você era apenas um pouco jovem. Um pouco mimada, então eu te mimei. Eu deixei você escapar de tudo. Mas eu nunca, jamais imaginei que você pudesse ser tão maliciosa. Tão cruel a ponto de tentar destruir uma pessoa inocente. Acho que nós dois precisamos de um tempo para nos acalmar. A partir de hoje, vamos ficar sem nos falar por um tempo. Clara congelou, como se tivesse sido atingida por um raio. Esfriar era apenas uma maneira educada de dizer que estava tudo acabado. Seu sonho de se casar com alguém rico, de se tornar a glamourosa Sra. Graham, se despedaçou em 1 milhão de pedaços naquele instante. Clara saiu correndo do quarto, soluçando. Aiden não a seguiu. Ele ficou ao lado da minha cama, gentilmente me fazendo dormir. Ninguém viu o sorriso triunfante que surgiu em meus lábios quando me virei. Hoje, dei um passo gigante mais perto da minha meta de 50 milhões de dólares. Daquele dia em diante, as visitas de Aiden ao hospital tornaram-se muito mais frequentes. Sob seus cuidados meticulosos, fui tratada como uma boneca de porcelana, frágil o suficiente para quebrar ao menor toque. Ele soprava pessoalmente uma colherada de sopa quente até que esfriasse, o suficiente para eu comer. Se eu mencionasse casualmente um desejo por bolinhos, de massa de uma loja famosa, a quilômetros de distância, ele dirigia até lá sem pensar 2 vezes. Ele até aprendeu técnicas profissionais de massagem só para ajudar a aliviar meu braço machucado. Eu podia ver a esperança e o carinho crescentes em seus olhos. Às vezes, ele tentava voltar à pergunta que eu havia evitado no hospital. Mas eu sempre mudava de assunto com habilidade. Minha missão, afinal, era apenas fazê-lo desistir de Clara. Um relacionamento comigo. Bem, isso tinha um preço diferente. Embora Aiden a tivesse colocado no gelo, Clara claramente não havia desistido. Ou melhor, ela abandonou o prêmio que ela quase conquistou. Ela enviaria a Aiden ensaios emocionantes, relembrando os bons momentos que tiveram juntos. Encontros casuais no campus, chorando e implorando por outra chance. Eu podia ver a determinação gelada nos olhos de Aiden começando a derreter. Se fosse esse o caso, então não teria outra escolha a não ser dar o golpe final e fatal eu mesmo. Outras vezes, ela orquestrava acidentes. Na noite em que recebi alta do hospital, fiz algo que nunca tinha feito antes. Enviei uma mensagem de texto para Aiden. Aiden, você pode vir me buscar hoje à noite? Mas Aiden, que geralmente respondia em segundos, me deixou esperando. Depois de meia hora, enviei uma última mensagem. Um adesivo de um gatinho chorando. Não se preocupe, está tudo bem. Eu consigo chegar em casa sozinha. Guardei meu telefone, respirei fundo e saí sozinha para a escuridão. Então, na esquina de um beco deserto, encontrei o mesmo grupo de bandidos do restaurante. Sem dizer uma palavra, eles jogaram um saco na minha cabeça. O carro em que eu estava parou bruscamente após uma viagem acidentada. Parado por um bloqueio policial. O porta-malas foi aberto e eu finalmente vi a luz novamente. As mãos de Aiden tremiam enquanto ele desamarrava as cordas que me prendiam. Ele olhou para mim. Deu-se 2 tapas fortes no rosto e me puxou para um abraço apertado. Desculpe. Sinto muito mesmo. Se eu tivesse vindo te buscar logo, isso nunca teria acontecido. Aurora, você sabe o que eu estava pensando enquanto estava naquele carro de polícia. Perseguindo-os. Tudo o que eu conseguia pensar era se algo acontecesse com você. Eu nunca, jamais conseguiria me perdoar. Suas lágrimas quentes encharcaram meu ombro. Por meio de suas explicações fragmentadas e sufocadas, descobri que, quando lhe enviei uma mensagem de texto, ele foi interceptado por Clara, que estava lá para defender seu caso novamente. Foi aquele momento de fraqueza, aquela breve hesitação, que fez com que ele não entendesse minha mensagem. No caminho para a delegacia, Aiden segurou minha mão com força, como se estivesse com medo de que eu desaparecesse se ele a soltasse. Quando terminamos de prestar depoimento, a polícia já tinha sua confissão. Os bandidos estavam de joelhos, com os rostos machucados, implorando por misericórdia. Policial, eu não quero ir para a cadeia. Eu falo, eu conto tudo. Era uma mulher chamada Berntal. Ela nos contratou para sequestrá-la. Ela até disse que nos pagaria pelo último serviço na mesma hora. As orelhas do oficial se animaram. Qual foi seu último trabalho? O que mais você fez por ela? Conte-me tudo. O bandido hesitou por um momento antes de contar toda a história. Foi da última vez no restaurante. Ela nos pagou para fingir que a agredimos e incriminamos. A garota que acabamos de sequestrar. Mas não funcionou. Então ela se recusou a pagar e nos obrigou a fazer esse trabalho para ela também. Policial, estávamos desesperados. A polícia ficou chocada e imediatamente emitiu um mandado de prisão para Clara. Eu podia sentir Aiden, parado ao meu lado, tremendo de raiva. Quando a polícia trouxe Clara, Aiden avançou e deu um tapa em seu rosto. Você me encurralou deliberadamente na escola hoje para que esses caras tivessem a chance de sequestrar a Aurora, não é? Clara, como eu nunca vi que pessoa vil e venenosa você é. O tapa deixou Clara atordoada e silenciosa. Aiden, do que você está falando? Que sequestro? Um dos bandidos se aproximou e agarrou-se à perna de Clara, recusando-se a soltá-la. Foi você, senhorita Berntal. Foi você quem nos mandou fingir a agressão e incriminar outra pessoa. Você mandou as mensagens nos mandando fazer o sequestro. Não pode nos abandonar agora. Os olhos de Clara se arregalaram de horror. Do que você está falando? Eu nunca... Um policial jogou uma pilha de registros de bate-papo impressos na mesa. A evidência está aqui. Ainda quer negar? Em todos os meus anos como policial, nunca vi uma jovem com um coração tão negro quanto o seu. O que ela poderia ter feito a você para merecer isso?
O mundo de Clara girava. Ela murmurou para si mesma. Não, não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Então, ela olhou para Aiden, com uma esperança final e desesperada em seus olhos. Aiden, você tem que acreditar em mim. Sim, eu os contratei para o restaurante. Mas eu estava simplesmente... Eu estava tão apaixonada por você que queria dar uma lição na Aurora e assustá-la. Mas esse sequestro, eu não tive nada a ver com isso. Tem que ser ela, armando para mim. Ela está armando... Um sorriso frio e zombeteiro surgiu nos lábios de Aiden. Ele me puxou para mais perto, apertando meu braço. Sequestro é um crime grave. É claro que você negaria. Clara, você me dá nojo. Nunca mais me deixe te ver. Quando Aiden se virou para me levar embora, Clara tentou segui-lo, mas os policiais a seguraram. Seu rosto estava pálido enquanto ela repetia as mesmas palavras várias vezes. Impossível. Isso é absolutamente impossível. Eu sou inocente. Todos naquela sala estavam convencidos de que Clara era o monstro por trás de tudo. Só eu sabia a verdade. Desta vez, ela realmente era inocente. Porque com as evidências do primeiro incidente já acumuladas contra ela, ninguém jamais suspeitaria que o segundo crime, mais chocante, foi, de fato, orquestrado por mim. O jogo acabou. Clara Bernthal tinha perdido, completamente. Depois daquela noite, a vida de Clara implodiu. Aiden usou a influência de sua família para esmagá-la de todos os ângulos. E os fóruns do campus foram inundados com histórias de seus crimes. Eu sabia que havia algo de errado com ela. Ela agia como uma rainha só porque estava namorando o Aiden. Qualquer um que olhasse para ele, ela deixava sua pequena panelinha intimidar. Ela teve o que mereceu. Exatamente. Ela agiu como se já fizesse parte da família Graham. Não consigo imaginar o quão horrível ela teria sido, se eles realmente conseguissem casar. Karma é uma merda. No final, a família Bernthal teve que usar todos os recursos que tinha e pagar uma quantia alta só para tirar Clara da custódia policial. Minha missão foi um sucesso retumbante. Como superei todas as expectativas, recebi um bônus que foi de 20 milhões de dólares em dinheiro, 10 propriedades pelo país e um portfólio de ações substancial. Mas agora eu tinha um novo problema: como desaparecer sem partir o coração de Aiden. Depois de descartar completamente Clara, Aiden voltou toda a sua atenção para mim. Ele confessou seus sentimentos por mim. Consegui desviar de cada um, mas sabia que estava ficando sem tempo. Minha partida precisava acontecer logo. Quando eu estava prestes a discutir minha estratégia de saída com o senhor e a senhora Graham, os Bernthals apareceram novamente. Clara parecia horrível. Sua pele estava opaca e pálida, seu espírito completamente destruído. Ela era uma sombra da vibrante rainha do campus, que fora apenas um mês antes. Aiden, eu tenho provas. Aquela vagabunda, ela é mesmo a Aurora Bernthal, a psicopata. Ela estava com ciúmes de mim. Então planejou tudo para destruir o nosso relacionamento. Clara estava tão desesperada para apresentar sua evidência que nem percebeu o lampejo de desgosto no rosto de Aiden. Ela estendeu uma pilha de papéis como se fosse um prêmio. Aiden, olha. Meu pai secretamente pegou uma amostra do cabelo dela e fez um teste de DNA. Os resultados mostram uma probabilidade de 99% de que sejamos parentes. Ela é a Aurora Bernthal. Ela mentiu pra você esse tempo todo. O Sr. Bernthal olhou para mim, com os dentes cerrados. Se não fosse pela nossa brilhante Clara ter arrumado seu cabelo, você quase teria se safado, sua cobrinha. Genro, não se deixe enganar por ela. Essa monstra é atriz desde criança. Nossa Clara é a pessoa certa pra você. Aiden franziu a testa, pegando o relatório de DNA. Sua expressão vacilou. Aurora, o que eles estão dizendo é... verdade? Olhando para os sorrisos triunfantes em seus rostos, soltei uma risada fria e aguda. Eu estava lutando para encontrar uma maneira de sair, sem machucar o filho do meu cliente. E agora, eles tinham acabado de me entregar a escada perfeita para descer. A missão havia terminado. Eu já estava farto de fingir. E daí se for? O rosto de Clara se iluminou. Ela correu de volta para o lado de Aiden. Você ouviu isso, Maiden? Ela admitiu. Ela é uma mentirosa. Minha mãe, a senhora Bernthal, virou-se para mim, com os olhos brilhando. Seu miserável ingrato. Nós o criamos por mais de uma década. E é assim que você nos paga? Destruiu nossa casa há 5 anos não foi o suficiente? Então você voltou para roubar o noivo da sua irmã? Me arrependo do dia em que dei à luz um monstro como você. Encarei seu olhar com uma calma gélida e respondi, palavra por palavra. E você acha que eu já quis pais como vocês? Desde o dia em que nasci, meus chamados pais me desprezaram pelo que chamavam de incapacidade de sentir adequadamente. Eu não era doce e charmosa como Clara. Eu era quieta, reservada e, aos olhos deles, uma vergonha social. Então, antes de ficarem ricos, eles me largaram no campo com meus avós, como uma bagagem da qual eles não precisavam mais. Aqueles anos foram os únicos momentos verdadeiramente felizes e despreocupados da minha vida. Meu avô me deixava montar no dorso do seu búfalo d'água, enquanto o guiava pelas colinas ondulantes. Ele cortava grama e procurava vegetais silvestres enquanto eu me divertia e brincava no dorso largo e quente do animal. Minha avó costurava lindas bonequinhas para mim com retalhos de tecido. O que quer que as crianças da cidade tenham, ela dizia. Minha Aurora tem que ter também. Mas não durou. Os negócios do meu pai faliram. E ele voltou rastejando para o interior, afundado em dívidas, exigindo dinheiro. Ele levou até o último centavo que eles tinham, deixando meus avós, um com pneumonia grave, o outro com reumatismo debilitante, com nada além de mim. Em 1 ano, as únicas 2 pessoas no mundo que realmente me amaram se foram. Meu pai, a contragosto, me levou de volta para a cidade. Ele me chamou de maldição, de azarada que havia matado a própria família, rosnando que eu nem sequer havia derramado uma lágrima no funeral deles. Clara, encorajada pelo favoritismo dos nossos pais, transformou a minha vida num inferno. Rasgar a lição de casa, jogar as sobras no lixo, era apenas um dia normal. Mesmo depois que meu pai ficou milionário e nos mudamos para uma mansão, nada mudou.
As sementes do ódio criaram raízes em meu coração há muito tempo. Se você não me deixar ter paz, eu nunca deixarei você ter conforto. O galã do colégio por quem Clara estava apaixonada há um ano, de repente se apaixonou por outra pessoa. O acordo multimilionário que meu pai vinha finalizando há meses fracassou da noite para o dia. O círculo de esposas ricas das quais minha mãe se orgulhava, de repente e por unanimidade, a cortou. Eu era o fantasma na máquina por trás de tudo. Mas, eventualmente, até a vingança se tornou entediante. 5 anos atrás, me afastei definitivamente da família Berntal. Só quando o Sr. e a Sra. Graham me encontraram, oferecendo-me uma fortuna, é que algo dentro de mim se rompeu. Por que aquelas sanguessugas deveriam viver confortavelmente, enquanto eu era deixada para apodrecer sozinha? Na minha miséria, eu não podia afundar mais. Eu tinha que corresponder às esperanças que meus avós tinham para mim. Eu tinha que construir uma nova vida para mim. Não tinha mais palavras para as pessoas na minha frente. Virei para ir embora. Mas Aiden agarrou meu pulso. Sua expressão era uma mistura de teimosia e dor. Aurora. Não, devo chamá-la de Serafina? Ele perguntou, usando meu nome verdadeiro e esquecido. Mesmo que você tivesse outros motivos quando chegou aqui pela primeira vez. Você pode me dar uma chance agora? Clara gritou, à beira de um colapso. Aiden, você está louco? Ela é uma psicopata. Ela está te enganando esse tempo todo. O Sr. Berntal torceu as mãos ansiosamente. Genro, a verdade veio à tona. Você deveria estar com a nossa Clara. O que você quer com esse monstro? Aiden violentamente se livrou da mão de Clara, com os olhos vermelhos de raiva. Quem pediu sua opinião? A única mulher na minha vida será a Aurora. Agora todos vocês, saiam daqui. Fiz uma pausa. Nunca imaginei que, mesmo agora, Aiden ainda me escolheria. A máscara da flor inocente desapareceu, substituída pela minha expressão habitual, distante, quase fria. Desculpe, eu disse, com a voz monótona. A pessoa por quem você se apaixonou era uma personagem que eu criei. O meu verdadeiro eu. Você tem certeza de que consegue lidar com ela? Minha frieza o atingiu como um golpe físico. Ele congelou, incapaz de falar. Enquanto Clara me encarava com ódio puro e genuíno, saí da mansão Graham sem olhar para trás. Enviei meu pedido de transferência para a universidade logo depois. Meu destino era uma academia de primeira linha no exterior. Há muito tempo, uma noite, minha avó me segurou no colo, apontando para o nome da escola que aparecia na televisão. Serafina, ela disse, um dia, você terá que entrar na melhor universidade. Você terá que fazer algo por si mesma. Seu avô e eu não estaremos aqui para sempre. Não se preocupe com o dinheiro. Apenas estude bastante e mire alto. A minha avó, uma simples mulher da aldeia com educação primária, não fazia ideia de que o ensino naquela escola era astronômico. Os padrões de admissão eram quase impossíveis. Os seus olhos estavam arruinados há muito tempo por anos de esforço para fazer bordados para sustentar sua família. Mas agora eu tinha feito isso. No dia em que saí do país, não contei a ninguém. A caminho do aeroporto, um caminhão grande perdeu o controle de repente, desviando bruscamente e avançando direto em direção ao meu pequeno carro. Em questão de segundos, meu veículo foi esmagado em um monte de metal retorcido. A pessoa ao volante do caminhão era Clara. Com um rugido ensurdecedor, os destroços do meu carro explodiram em chamas. Ela cambaleou para fora do caminhão. Olhou para o inferno e riu. Um som selvagem e descontrolado. Finalmente! Você finalmente morreu. Se eu não puder me casar com alguém da família Graham, você também não terá um final feliz, sua vagabunda. Como é ser queimado até virar churrasco. É isso que você ganha por competir comigo a vida toda. Mas quando ela se virou para fugir, ela os viu. A polícia. Esperando pacientemente na beira da estrada. E parado ao lado deles, completamente ilesa, eu... Naquele instante, a cor desapareceu do rosto de Clara, deixando-o com um branco fantasmagórico. Impossível! Serafina, você deveria estar morta. Inclinei a cabeça, apontando para os destroços em chamas com um olhar de curiosidade inocente. Do que você está falando? Eu estava testando o recurso de direção autônoma do meu carro novo. Por que bateu nele de repente? Você estava tentando me matar? Depois de anos lutando contra ela, eu conseguia ler as intenções de Clara como um livro. Eu sabia que ela me queria morta. Senhora, você está presa por tentativa de homicídio. 3 dias depois de eu ter deixado o país, Aiden realizou um grande funeral para mim. Fingir minha morte foi a única maneira que consegui pensar para realmente acabar com tudo. Ouvi dizer que ele chorou até os olhos incharem e fecharem, que se ajoelhou diante do meu memorial por 3 dias e 3 noites. Quando finalmente desmaiou de exaustão, ainda estava sussurrando. Lamento muito não ter dito na sua cara que te amo, mesmo que tudo o que você já tenha demonstrado seja uma mentira. Quanto a Clara, com múltiplas acusações contra ela e a família, Graham pressionando discretamente nos bastidores. Os esforços do Sr. Berntal foram inúteis. Ela foi condenada à prisão perpétua. 1 ano depois, vi uma reportagem no meu telefone. Aiden assumiu oficialmente o cargo de CEO do Graham Group, tornando-se um líder empresarial formidável e respeitado. A primeira coisa que ele fez após assumir o poder foi formar uma coalizão de empresas para lançar um ataque total aos negócios da família Berntal. Ele não parou até que o Sr. Berntal estivesse completamente falido, despojado de tudo o que havia construído. Enquanto isso, continuei meus estudos e também fundei minha própria empresa. Não era uma grande corporação, mas era altamente lucrativa. Pelo resto dos meus dias, eu carregaria as esperanças dos meus avós comigo e, pela primeira vez, viveria uma vida que fosse verdadeiramente minha.